Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Essa daí é uma pergunta que foi feita por um amigo, Leandro, seguidor aqui do canal, inscrito no canal, e pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre este assunto, se Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Primeira coisa que nós precisamos entender é que isso não começa de agora. Isso é uma discussão muito antiga. Os gnósticos já faziam essa comparação. Hoje, no nosso Brasil, não só no Brasil, mas eu digo pelo nosso contexto, existem duas religiões que são fortes, que acreditam que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. A primeira é o Adventismo do sétimo dia e o segundo é as Testemunhas de Jeová. Para ser bem sincero com vocês, não dá nem para fazer uma comparação mínima que seja entre Adventismo e Testemunhas de Jeová. Por que não? O Adventismo do sétimo dia, ainda que ele diga que Jesus é Miguel, eles consideram isso um título honorífico. É uma espécie de elogio, de comparação para se entender, de revelação. Enquanto as Testemunhas de Jeová não. As Testemunhas de Jeová, elas acreditam que Jesus é um anjo criatura de Deus, ou seja, o Adventismo do sétimo dia, eles acreditam que Jesus é Deus e que o título de Miguel é um título honorífico. Já as Testemunhas de Jeová defendem que Cristo é uma criatura menor do que Deus, uma criatura porque foi criado. Então não existe nem sequer o mínimo de comparação possível. Então existe essa semelhança de crença, mas ainda assim de uma forma totalmente equivocada. A ideia, a precursora do Adventismo, do sétimo dia, que trouxe também consigo essa ideia, eu acredito que de uma herança, por incrível que pareça, de João Calvino e do próprio John Wesley, eles acreditavam que Miguel e Jesus são a mesma pessoa, mas a Ellen White, ela defendia isso. E um dos textos fortes que ela defende é o livro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Nos primeiros escritos dela tem até uma fala sobre isso e, na minha opinião, uma fala que, para mim, é uma heresia. Eu quero ler para vocês aqui o comentário de Ellen White sobre Judas 1,9. Eu tiro aqui do nosso material de apologética, que eu ganhei aí dos meus irmãos, presbítero Will e Ana. Então vamos lá. Ellen White diz, nos primeiros escritos, página 164, na edição de 1988, diz o seguinte: Moisés, presta atenção, Moisés passou pela morte, mas Cristo, marca isso, Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Então vamos fazer aqui por partes. Se Moisés foi ressuscitado antes que o seu corpo visse a corrupção, isso é uma teoria de Ellen White, não é bíblica. Nós temos um problema seríssimo exegético. Qual é? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15 e 20 vai dizer que Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorificado. Se Ellen White defende que Moisés foi ressuscitado e seu corpo não viu a corrupção, segundo a leitura de Ellen White, então Paulo errou, porque Paulo diz que Cristo é a primícia. Se Cristo é a primícia, não pode ser Moisés. Então, ou é um ou é outro. Então, aqui nós vemos o primeiro erro aí, pesado, tá certo? Vamos lá. Aí ela diz assim, mas Miguel ressuscitou e levou ao céu. Satanás maldisse argumentamente a Deus, acusando de injusto por permitir que a sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu o seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído.
mensalmente, remeteu-o a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Está lá nos primeiros escritos, página 164. Nós temos outro problema aí. O primeiro problema é que ela defende que Moisés foi ressuscitado e seu corpo não viu a corrupção. Logo, Cristo não é a primícia é Moisés. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Cristo é a primícia. Não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que o corpo de Moisés não viu a corrupção. O que existe é que o corpo de Moisés não foi achado. Não ser achado é diferente de não haver ali a sua corrupção. O segundo ponto é que eles defendem que Cristo não ousou falar contra Satanás. E isso é um erro gritante nas Escrituras. Por quê? Porque nós vamos ver em vários textos, Mateus 16, Mateus 4, Lucas 10, nós vamos ver em vários textos a Bíblia mostrando que Jesus repreendeu Satanás. Agora, veja bem, além de Cristo ter ressuscitado Satanás, nós vamos ver o Cristo nos dando autoridade para fazer o mesmo. A minha pergunta é: se Cristo não tivesse o poder de repreender Satanás, porque o texto ele nos leva a entender que ele não podia. Veja bem por qual motivo. Miguel não pôde fazê-lo, invocando a autoridade de Jesus para isso. O Senhor tu repreenda. Então veja bem, se Miguel não pôde ali ir contra o Satanás, nós temos um problema, porque nós vamos ver em todo o Novo Testamento, Cristo ainda 100% homem e ainda 100% Deus, nós vamos ver que Cristo repreendeu várias vezes Satanás. E outra coisa importante, além disso, ele nos deu autoridade para repreender Satanás. Então você imagina só que se eu e você, somente pelo nome de Jesus, temos autoridade sobre serpentes e escorpiões, que se refere às hostes da maldade, imagina só o próprio Cristo, tá certo? Então esse aí é a primeira defesa que eu faço, porque eu não creio que Cristo é Miguel. Segunda coisa são os textos que os adventistas usam para defender que Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Então vamos lá. O primeiro é Daniel 10, 21. Vai dizer: porém eu te mostrarei aquilo que está escrito da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Outro texto é de Daniel capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler só a parte A, que diz assim, e naquele tempo Miguel levantar-se-á o grande príncipe. Então eles usam essas palavras cruzadas como contexto que conecta Cristo como o príncipe. Então eles dizem, veja bem, aqui Daniel está mostrando que Miguel é o príncipe e Cristo também é tido como príncipe. Eles pegam lá Isaías capítulo 9, versículo 6, que vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. Eles pegam Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que vai falar de Jesus, vai dizer, ele é o príncipe dos reis da terra. Mas veja bem, o fato de Jesus ser chamado de príncipe não o iguala a outro. Em nenhuma passagem da Bíblia nós vamos ver Cristo sendo igualado com qualquer outro que seja. Mas isso não é uma realidade sobre Miguel. Enquanto Cristo não é comparado, Miguel é comparado. Quando você lê Daniel 10, 13, diz assim, porém o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém eis que, vamos lá, Miguel, um dos príncipes. Um dos está dizendo que igual a ele, existem outros príncipes. E o que é interessante? Nós sabemos que a nossa versão, na língua portuguesa, existe alguns erros, às vezes, de palavras do original. Só que essas palavras, Daniel 10, 13, no original, ele está exatamente dessa forma. A palavra no original vai dizer que Miguel é um dos príncipes, ou seja, existe outros igual a Miguel. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui, que eles usam também, é um paralelismo com os textos da ressurreição. Então, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer assim,
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz do arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí eles fazem um paralelismo. Vamos lá. Mateus 24:31 diz: e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. Tá certo? E ainda você vai ver lá João capítulo 5, versículo 25, que vai dizer que a voz de Cristo os mortos ressuscitam, que eles também conectam lá. E Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que eles vão dizer que Miguel e seus anjos batalhou contra o dragão e seus anjos. Na cabeça deles, Jesus está junto com os seus anjos, lutando com o diabo e com os seus anjos. Então são os textos que eles usam. Porém, quando nós observamos essa realidade, não faz muito sentido. Porque o texto vai dizer o seguinte, que Jesus vai enviar os seus anjos. Logo, está fazendo uma diferenciação entre Cristo e os anjos que ele vai enviar. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu vou enviar os meus funcionários. É claro que se eu tivesse uma empresa, né? Aqui é só para ilustrar, né? Para trazer aqui uma elucidação. Então eu vou dizer assim, ó, eu vou enviar os meus funcionários. Eu não estou dizendo que eu e os meus funcionários estamos no mesmo patamar. Eu só estou dizendo que existem uma classe que não está conectada à minha. Então eu seria o patrão e as outras pessoas seriam os funcionários. Então o texto ele é muito claro a respeito disso. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar também é que em nenhum momento no texto original, quando nós vamos lá em Tessalonicenses capítulo 4, o texto está dizendo que é o arcanjo que está tocando a trombeta. Isso também não tem muito sentido. Não existe uma conexão entre Cristo estar trazendo a sua palavra que ressuscita mortos e o som de trombeta que vai ressuscitar os mortos. Não existe essa conexão. É claro que esse vídeo ele é muito curto para que a gente entre em detalhes mais profundos, correto? Mas vamos lá. Outro argumento que os adventistas usam para defender que Cristo é Miguel é sobre o termo anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então eles usam lá em Gênesis, eles usam Josué, eles usam Zacarias, são textos, eles usam Êxodo, né? São textos que apresentam a fala anjo do Senhor, conectando o anjo do Senhor com Jesus, né? E isso eu concordo, ponto. Eu também acredito que a expressão anjo do Senhor, não todas as expressões, porque vai existir algumas vezes que vai colocar ali anjo do Senhor e não é Jesus, mas eu creio, e isso nós vemos como uma junção, né, de duas palavras gregas que nós chamamos de teofania, ou seja, são as palavras teos e faneros, que juntando significa manifestação de Deus. Teos é Deus, faneros que manifestação, então manifestação de Deus. Em outras palavras, teofania é Cristo se manifestando no Antigo Testamento. Cristo se manifestando. Então eles usam isso, eles usam quando Jacó luta com o anjo, eles lutam quando o anjo do Senhor fala da sarça, mas é Deus. Eles usam o termo que quando Abraão vai sacrificar Isaac, o anjo do Senhor brada ali, ele fala, não me negaste o seu filho, não me negasse a Deus. Isso eu concordo, a teofania eu concordo. Eu concordo que anjo do Senhor aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, apontando para Jesus, ponto. Mas no Novo Testamento nós só temos uma passagem falando sobre anjo do Senhor e não está conectada a Jesus. Ou seja, no Novo Testamento já não se usa mais anjo do Senhor. Por que não? Porque agora Cristo já veio, tá certo? Então antigamente ele era uma sombra que estava sendo que ia ser revelada no Novo Testamento, como diz Hebreus capítulo 10. Tá certo? Então também não tem sentido. Por que não? Porque em nenhuma passagem que conecta anjo do Senhor a Cristo revela que esse anjo do Senhor é Miguel. Então o que é Miguel? Miguel é um dos príncipes. Ele é um que lidera um grupo de anjos. E isso não quer dizer que ele seja Jesus. Ele só é mais um, como existem vários outros na Bíblia. Miguel é um arcanjo e isso traz a ele como príncipe, o chefe de um grupo de anjos. Não conecta ele a Jesus. E agora eu vou colocar aqui alguns motivos pelos quais eu não creio
que Jesus seja Miguel, tá certo? Então vamos lá. Primeiro é Daniel 10:13. A Bíblia diz que Miguel é um dos príncipes. Enquanto que João 1:14 vai dizer que Jesus é o unigênito. A palavra unigênito é de único. Não existe outro. Jesus é único. Então, qual a diferença? Para mim, vamos lá. Miguel, existem outros iguais. Cristo, não existe nenhum outro igual. Ele é o unigênito de Deus, enquanto Miguel é um dos príncipes. Segundo ponto, Miguel é uma criatura, enquanto Jesus é o Criador. Você pode acompanhar isso em João 1:3 e também em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Jesus é criador de todas as coisas. Miguel é uma criatura, ele não criou, ele foi criado. Daí a defesa dos testemunhas de Jeová. Eu expliquei bem no começo que não dá para comparar as duas, mas na ideia das testemunhas de Jeová, Jesus é Miguel porque na cabeça deles Cristo é criado, tá certo? Terceiro ponto, os anjos não podem ser adorados, enquanto Cristo é adorado. Se você ler lá Colossenses capítulo 2, versículo 18, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, do 8 ao 10 e o 13, vai revelar que os anjos não recebem adoração. Agora, Cristo, ele é adorado. Inclusive, Jesus é adorado pelos próprios anjos. Olha só, Hebreus 1:6 diz assim, ó: e outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Então veja bem, todos os anjos de Deus o adorem. Se é todos, não são alguns. Então qual que é o problema? O Adventismo do sétimo dia, ele defende que o arcanjo, o Miguel, o arcanjo, não se encaixa nesse grupo de todos os anjos. Gente, mas se são todos os anjos, não são alguns anjos, são todos. E todos é todos. Não existe todos que não são todos. É claro, né? Você vai ver aí também essa defesa dos calvinistas, né? Não, porque todos não são todos. E a gente entende a semântica de cada texto. Por exemplo, e todos seguiram a Jesus. Todo mundo seguiu Jesus? Não, claro que não. Era aquele grupo. Então, esses são todos. Mas dependendo da semântica, não tem como você tirar uma coisa ou outra, senão você acaba se tornando intelectualmente desonesto. Tá certo? Então vamos lá. Aqui está dizendo que todos os anjos o adorem. Então todos são todos. E para eu finalizar esse vídeo, porque até ficou longo demais, eu quero ler com vocês revelando que Cristo é superior a Miguel, porque Miguel é um anjo. E ele é superior a todos os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Do versículo 4 ao 8, versículo 13 e o versículo 14. Diz assim, ó: e tendo sido feito tanto melhor que os anjos, Cristo é melhor. Logo, ele é superior aos anjos. Assim obteve por herança um nome mais excelente. Então, ele é superior e o seu nome é superior. Porquanto qual dos anjos disse alguma vez, tu és o meu filho e hoje te gerei? Esse texto aqui ele faz uma alusão ao Salmo Salmo 2, né? Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Logo o texto está dizendo, Hebreus, está deixando bem claro que Cristo recebe um trono, os anjos não. Que o nome de Cristo é superior ao dos anjos, que Cristo é superior aos anjos. E agora está dizendo que todos os anjos os adorem. Então Hebreus está revelando a superioridade de Cristo sobre os anjos. E todos são todos. Se Miguel é um arcanjo, ele não deixou de ser um anjo. Então inclui Miguel nisso também. Vamos lá, então, continuando aqui. Mas o filho, teu trono, ó Deus, é para sempre, cetro de justiça e cetro do teu reino. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez, assenta-te à minha direita? Não, não existe isso. Aí o último diz assim, não são todos eles, os anjos, ministros enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação? Logo os anjos são criaturas que servem ao homem. E Cristo não serve ao homem, tá certo? Cristo, ele é adorado
e nós somos os seus servos, não é ele o nosso servo. Tá certo? Então isso aqui, claro que é um vídeo curto, dá para você entrar a fundo, né? Então deixa aqui se você gostou, se você compreendeu, se você pensa o contrário, às vezes você é um adventista do sétimo dia, pensa o contrário, pode deixar aí o seu comentário respeitosamente, tá certo? Porque o meu vídeo aqui é respeitando totalmente a posição de vocês. Então deixa aqui o seu comentário, a sua ideia, diga aí o que você achou ou não. Quero terminar esse vídeo pedindo o que sempre pedimos. Se inscreva no nosso canal, não te custa absolutamente nada, tá certo? Deixa o seu like, comente aí e que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.